E era justamente a época que os negros norte-americanos estavam lutando pelos seus direitos civis. Acho que vocês já ouviram falar de Martin Luther King e gente que empreendeu toda uma luta, porque os negros, naquela época, eles não podiam sentar em qualquer lugar em restaurante, eles tinham que ficar, poderiam ir sentados nos ônibus, mas se aparecesse um branco que quisesse o lugar, eles tinham obrigação de dar o lugar para os brancos na América do Norte. Mesmo que fosse uma mulher negra idosa sentada e chegasse um jovem forte, branco, e dissesse para ela: saia daí que eu quero sentar, ela teria que, por lei, sair dali e dar lugar para aquele jovem, porque ela era negra e ele era branco, então ele tinha mais direitos do que ela. Era assim que era organizada a sociedade norte-americana do início do século passado, né? E eles estavam lá reunidos também nessa condição, né? E de repente o Espírito Santo desceu ali sobre todas aquelas pessoas, negras e brancas, homens e mulheres, sem fazer distinção nenhuma, porque o Espírito Santo nunca faz. E eles se sentiram então empoderados por aquela experiência. E inclusive começaram a fazer esse entendimento de que o Espírito não faz distinção de pessoas. Obviamente que o grupo branco que frequentava lá não quis fazer esse tipo de associação e acabou dividindo o grupo já no início, e daí inicia a Assembleia de Deus norte-americana branca. Dessa divisão, tá certo? É ali que tem início o pentecostalismo, a história do pentecostalismo. Só que tem um detalhe importante que às vezes, ao contar essa história, a gente esquece de mencionar, né? Que ali, embora seja a origem do pentecostalismo, aquelas pessoas, historicamente, antes de ser pentecostais e de passar por aquela experiência, eram evangélicas, e evangélicas do movimento protestante. Ou seja, antes de ser pentecostais, eram historicamente protestantes. Isso é muito importante de ser lembrado, né? Justamente porque esses estudos de fora, que muitas vezes realizam no movimento pentecostal, esquece desse detalhe importantíssimo na história do pentecostalismo, que ele não surge do nada, que ele não surge como um movimento religioso isolado do movimento protestante. Os pentecostais são evangélicos protestantes, vêm lá da reforma protestante, como os demais evangélicos não pentecostais e as demais igrejas evangélicas não pentecostais existindo no Brasil. É o mesmo povo, historicamente falando. E isso é muito importante, não somente de ser lembrado, mas de ser reivindicado. Porque muitas vezes um olhar de fora parece querer fazer entender de que o movimento pentecostal é um movimento religioso à parte. E muitos até entendem, não, aqueles pentecostais, né? Você tem igreja luterana, você tem igreja presbiteriana, você tem igreja batista, são as igrejas protestantes. Os demais são pentecostais. Tenho certeza que todos vocês já leram algum tipo de expressão como essa. Né? No Brasil, a população evangélica ela é formada por protestantes e pentecostais. Ora, e pentecostal não é protestante? Historicamente, sim. Aquele grupo que estava reunido na Rua Azusa vem do movimento evangélico, vem do movimento de santidade, ligado ao movimento de santidade, vem daquela reforma do século XVI, então todos de alguma maneira guardam as grandes doutrinas protestantes. Ou vocês acham de onde que vem esse púlpito aqui?
Por que o nosso altar aqui não está todo paramentado? Por que o centro do nosso altar é esse púlpito? Porque nós acreditamos e afirmamos que somente as Escrituras é o guia da nossa fé. Aquele princípio protestante de somente pela Escritura. O púlpito é o lugar onde se abre as Escrituras, onde se prega as Escrituras. Isso é um princípio protestante, presente em todas as igrejas protestantes. Nós acreditamos que somos salvos por Jesus Cristo, por meio da sua graça, da sua obra de salvação. Isso é protestante, somente Cristo. Não há obra que possa nos salvar, somente a obra de Cristo. E Ele nos dá gratuitamente essa salvação. Basta que tenhamos fé na sua obra salvadora. Isso é protestante. Isso é uma afirmação protestante. A quadrangular afirma isso aos quatro ventos. Ou seja, somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, o sacerdócio universal de todos os crentes. Por que vocês têm essa liberdade de chegar aqui na igreja ou em casa, ajoelhar e orar diretamente a Deus? Porque você entende que você também é sacerdote diante de Deus. Que você sacerdotisa diante de Deus. Que você pode falar com Ele sem a mediação de um clero e que Ele te ouve. Isso é protestante. Só que tem um elemento diferente nos pentecostais. É a novidade pentecostal, que acredita que essa fé, que esse conhecimento de Cristo, que essa vivência da igreja, que o entendimento das Escrituras passa pela experiência com o Espírito Santo. É a diferença, basicamente é a diferença pentecostal. A vida cristã passa pela experiência com o Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo me ajuda a ler melhor as Escrituras, me coloca mais diante de Deus, aproxima minha relação com Deus. Esse é o entendimento pentecostal. A experiência com o Espírito Santo me enche de vontade de buscar a santificação, de viver retamente diante de Deus, me aproxima de Cristo, porque o Espírito Santo é mediador entre eu e Cristo. É essa experiência de revestimento de poder, de unção mesmo, do batismo do Espírito Santo. E mais, acredito também nos dons espirituais. O pentecostal acredita que os dons espirituais são vigentes hoje. Não foram só para a igreja do primeiro século, mas continuam atuais nos dias de hoje. É isso que nós cremos e é isso que afirmamos. Só falta a gente responder, e isso ainda está uma interrogação: para quê? Para que os dons espirituais? Na igreja do primeiro século era para ânimo da igreja e para a missão. O poder não era pelo poder, mas o poder era para a missão. Mas isso é algo que a gente precisa pensar melhor e escrever a respeito, né? Bom, essas são as origens gerais do pentecostalismo. E o pentecostalismo no Brasil chega no início do século passado, ou seja, é uma criança ainda, né? E diante de outros movimentos religiosos, é uma criança ainda, chega com a Assembleia de Deus e a Igreja Cristã do Brasil. São as duas primeiras expressões pentecostais. A Cristã do Brasil vem para cá e a Assembleia de Deus, embora os missionários vieram para o Brasil, da Suécia, passando pela América do Norte, aqui no Brasil eles dão origem a um movimento novo. Por isso a Assembleia de Deus Brasileira reivindica
indica a sua nacionalidade, de ser um movimento autenticamente brasileiro, mas isso é uma outra história para contar. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela chega em meados do século passado, né? Já dentro de um Brasil ou de uma igreja evangélica que já está passando por um processo, iniciando assim um processo de pentecostalização. E ela contribui muito para a solidificação desse cenário. Mas quem vai contar essa história é o Maicon. Tá bom? Bom, boa noite mais uma vez, né? E deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu vou falar sentado mesmo, tá? Não tem problema, né? Bom, eu só quero dar uma introdução rapidinha sobre por que eu escolhi escrever sobre esse livro. Em agosto de 2015, eu fui participar de um seminário lá na Universidade Metodista de São Paulo, que falava sobre pentecostais, teologia e ciências da religião. Nós ficamos 2 dias lá. E uma coisa foi muito notável lá. Há 2 coisas que me chamaram a atenção lá. Lá teve bastante plenária, falaram da história dos pentecostais, e falaram inclusive nomes de missionários que foram trazidos ao Brasil pela Igreja Quadrangular, mas ninguém citou nada da Igreja Quadrangular. É como se ela não existisse. É como se o movimento que ela iniciou não existisse. E eu conheci a história e falei, mas está faltando uma parte dessa história, alguém não contou. E a segunda coisa que me chamou a atenção lá foi uma coisa que o Dr. Paulo Aires falou. Ele é um bispo metodista. É um seminário de teologia. E quem estava falando sobre os pentecostais eram sociólogos, historiadores, tinham muitos poucos teólogos falando sobre o pentecostalismo. Então, foi 2 coisas que me chamaram a atenção. Paralelo a isso, eu estava na faculdade, a gente ia começar uma disciplina, que era uma pré-disciplina para fazer o TCC, e eu perdidão lá, sem saber sobre o que escrever, sobre o que... andando pela biblioteca, perdido lá, tentando achar um assunto para escrever. Aí a professora Regina falou, por que você não escreve sobre pentecostais? Né? Ninguém está escrevendo sobre isso, né? E é verdade, depois eu fui pesquisar no Google, então é muito escasso o material que você encontra. Então dali começou o desafio. Primeiro eu escrevi um artigo que fala um pouco da história do pentecostalismo, e depois quando eu fui fazer o trabalho de conclusão de curso, que é esse livro, né? Aí eu resolvi falar especificamente sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja Quadrangular é pentecostal. Hoje o pessoal fica classificando, quem é pentecostal, quem é neopentecostal, né? Na verdade, essa classificação não atende nem mais a expectativa, né? Porque tem um monte de tipo de pentecostalismo. Então, por isso que eu foquei, falando em pentecostalismo, vou chamar ele de quadrangular, que é o meio que eu convivo. A primeira coisa que eu trato no livro para a gente, o termo pentecostal moderno, né, porque a gente identifica o pentecostalismo com o que aconteceu lá em Atos, quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, né, e aquela que é a característica. E eu tentei fazer o elo da nossa denominação com o movimento pentecostal de Azusa. Primeira coisa, qual é a identificação que tem? Porque a fundadora da nossa igreja, ela funda oficialmente a Igreja Quadrangular dia 1º de janeiro de 1923. Quando ela inaugura o Angelus Temple em Los Angeles, ela funda oficialmente. Mas 20 anos antes, ela já estava pregando o Evangelho, fazendo campanha, atravessando os Estados Unidos e outros países, foi missionária na China, né? E o que eu descobri na hora que eu fui estudar? Eu descobri que a fundadora da nossa igreja, ela e o esposo dela, o primeiro marido dela, que acabou falecendo na China de malária, quando eles foram ser missionários na China, antes deles irem para a China, eles tiveram assim um discipulado e principalmente uma experiência de cura divina ela teve com um pastor da primeira igreja batista de Chicago, que chamava William Duran.
E esse William Duran, ele foi um dos que participaram do avivamento de Azusa. Então o elo que nos liga é esse pastor William Duran, ele que discipulou o primeiro marido da Aimee, o Robert Seymour, e ela particularmente, ela estava numa campanha de avivamento que ele estava promovendo na igreja dele em Chicago, e ela tinha sofrido, ela tinha estourado acho que uns tendões aqui do pé, ela estava com uma dor insuportável, e é tanto que ela saiu da reunião e foi para o hotel, porque ela não aguentava mais ficar na reunião de tanta dor. Quando ela chega no hotel, o Espírito Santo toca nela e fala: por que você não volta lá e não pede para ele orar por você? Né? E ela falou: bom, eu vou fazer isso então. E ela voltou para a reunião, acabou a reunião, ela pediu para ele orar, e o pé dela foi curado, instantaneamente. Eu estou falando isso, né, porque a cura divina é uma das marcas desse nosso pentecostalismo quadrangular. Então, esse é o nosso elo, que liga a nossa denominação com a Azusa. Aí em 1923 ela começa essa igreja, ela abre um seminário, uma faculdade bíblica, né, Faculdade Bíblica Live, onde ela forma homens e mulheres. É bom falar que quando ela pregava, mulher não podia pregar. Aliás, mulheres nem votavam nos Estados Unidos também nessa época. Assim como o movimento pentecostal, no primeiro momento, ele conseguiu reunir no mesmo salão, lá no velho templo da igreja metodista, brancos, negros, homens, mulheres, hispânicos. Né? No primeiro momento não tinha distinção lá. Mulheres podiam se levantar e pregar, negros, aliás, o líder principal lá era um negro. E ela realmente ela veio dessa escola mesmo. Né? Porque uma mulher, na década de 20, lidera uma igreja, e não era uma igreja qualquer, a igreja dela em Los Angeles. Você sabe que no começo da década de 20, era a época em que o cinema começava, o cinema estava começando. E ela era parte ativa de todo esse movimento. Muitos astros lá do início de Hollywood frequentavam a igreja dela. Né? A igreja dela, na época, ela dirigia 4, 5 reuniões por dia, cada reunião reunia 5.000 pessoas. É tanto que ela morreu cedo, ela se desgastou porque o Ângelos consumiu ela. E ela criou essa faculdade bíblica lá, e lá estudou um jovem chamado Harold Williams. E esse Harold Williams sentiu o chamado de vir aqui para a América do Sul. E ele veio, se estabeleceu no Brasil, primeiro em Poços de Caldas, onde ele aprendeu o idioma. Porque é a coragem dos missionários, né? Eles vieram para cá, nem o idioma eles conheciam. Então eles chegam aqui e eles começam dando aulas de inglês lá em Poços de Caldas, usando a Bíblia. E enquanto ele dá aula de inglês, ele aprende o português. E foi assim que ele começou. Posteriormente ele vai para São João da Boa Vista e lá ele organiza. No dia 15 de novembro de 51, ele abre a primeira igreja do Evangelho Quadrangular do país. 15 de novembro de 1951, em São João da Boa Vista. Essa igreja existe lá até hoje. Mas esse ainda não é o estopim que da igreja quadrangular. Ele fica lá há cerca de 2 anos. A igreja estava indo bem, ele forma pastores lá, mas ele estava incomodado, ele achava que tinha algo mais, Deus tinha algo mais e queria algo mais dele. E para onde ele vai? Para a capital paulista, onde ele encontra um grupo de irmãos da igreja presbiteriana independente lá do Tomuci. É um grupo de irmãos avivados, né? Eles são uma igreja tradicional, uma igreja conservadora, mas eles são muito avivados e eles faziam vigílias de oração e eles oravam para que acontecesse um avivamento no Brasil. Já existia a igreja pentecostal no Brasil. A Assembleia de Deus, a congregação cristã, já dominava o cenário pentecostal. E quando esse missionário se reúne com esses irmãos da igreja presbiteriana do Cambuci, explode ali, acontece um grande avivamento. E é um pentecostalismo diferente daquele até então que tinha no Brasil, representado principalmente pelas Assembleias de Deus e pela congregação cristã no Brasil. E por que ele é diferente? Primeira coisa, há uma ênfase na cura. Enquanto na Assembleia de Deus, a ênfase era no falar em línguas.
na igreja quadrangular, esse avivamento, que eu vou chamar primeiro de movimento, a ênfase era na cura divina. Então, e na evangelização. Então, eles pregavam a palavra, e depois que eles pregavam a palavra, eles chamavam as pessoas que estavam doentes à frente, e eles oravam sobre essas pessoas, e essas pessoas eram curadas. Então havia muita gente sendo curada, e isso atraiu a atenção. E aí uma multidão começou a frequentar essas reuniões de avivamento ali na igreja presbiteriana do Campo. Até que não foi mais possível. Eles começaram a fazer a reunião numa quadra, e posteriormente eles trouxeram uma estratégia que a fundadora da nossa igreja usava. Antes dela fundar a igreja quadrangular, ela atravessou os Estados Unidos inteiro, de leste a oeste, pregando nas cidades com uma tenda de lona. Ela tinha um carro, ela dirigia em 1920, na década de 10 e 20, e ela carregava a tenda dela, ela chegava numa cidade, contratava umas pessoas para montar, e ali ela fazia as campanhas dela, era assim. E ele pensou, por que não fazer isso aqui no Brasil? Por que a gente não vamos trazer as tendas de lona para cá? E em 1953 eles armam a primeira tenda, lá em São Paulo, na Avenida Hermínio Matarazzo, na região ali perto do, agora esqueci o nome do bairro. Esqueci o nome do bairro, não vou lembrar agora. Mas eles armam a primeira tenda. E começa um movimento de grande avivamento. Ele traz um missionário norte-americano, Raymond Bolt, que é um pregador de cura divina. E o Harold Williams e esse Raymond Bolt, eles tinham trabalhado no cinema lá nos Estados Unidos. E eles faziam aqueles filmes de faroeste. E eles sabiam cantar música country e tocar violão. Então, as igrejas estavam acostumadas com uma liturgia, né, aquele culto onde alguém tocava um piano, um órgão, né, e todo mundo cantava com o inário aberto, e de repente eles começaram a tocar uma música country, e o povo começou a participar, o povo começou a bater palma, o povo começou a levantar as mãos, que não era comum, mesmo entre os pentecostais, isso não era comum. Então, começa uma liturgia muito parecida com o jeito festivo brasileiro de ser. Então eles começam a cantar corinho, por quê? Porque é fácil de decorar. Em vez de cantar aquele hino que tinha 3 estrofes em coro, 4 estrofes, 5 estrofes em coro, eles cantam só os corinhos, só cantam os coros. Então vamos lá, vamos cantar os corinhos, vamos bater palma, e tocando aquela música. Daqui a pouco alguém traz uma bateria e põe na igreja. E tudo isso aí vai se transformando num movimento que, além da cura divina, além da evangelização em massa, é um movimento festivo. As pessoas vão à tenda e elas se sentem bem, elas recebem Jesus, elas são curadas, e é um ambiente bem informal. E é claro que esses missionários norte-americanos, eles não dão mais conta de atender todo mundo e de orar por todo mundo, porque formavam filas. As reuniões reuniam 2, 3 mil pessoas cada reunião. Então, vários obreiros brasileiros, muitos oriundos das igrejas presbiterianas, batistas, da própria Assembleia de Deus, começam a se juntar nesse movimento, e eles também. E da mesma forma que quando os americanos oravam pelas pessoas, elas eram curadas, agora os brasileiros também oram pelas pessoas, e as pessoas são curadas. E aí qual que é a estratégia do Harold Williams? Ele não está preocupado em estabelecer a igreja quadrangular no primeiro momento. Ele tem a igreja lá em São João da Boa Vista. Ele está preocupado em fazer esse movimento de avivamento, porque várias pessoas de várias denominações começaram a participar, e ele começa a se preocupar que essas pessoas elas se convertam, mas depois elas procurem as igrejas da cidade, perto da casa dela, para ela poder frequentar lá a igreja e servir a Deus lá. Só que aí tem um choque, porque você chega na tenda, tem 2 cantores cantando música country, batendo palma, levantando mão. Aí você vai visitar a igreja, chega lá todo mundo sentadinho, com inário, alguém tocando piano, né? Então as pessoas, elas não se identificam. Então
Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que na década de 50, quando a igreja quadrangular chega no Brasil, quando eles se unem com os presbiterianos independentes, principalmente, o grande apoio veio da igreja presbiteriana independente, começa realmente um avivamento, é um movimento diferente, um pentecostalismo diferente daquele que havia até então. E esse avivamento não gera, aí quando eles percebem que as pessoas não se adaptam mais nas igrejas, aí que eles se preocupam em estabelecer a igreja. Aí eles compram um salão lá na rua Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, e ali eles fazem tipo um quartel-general, funciona como igreja, e fora do horário de igreja, as irmãs se reúnem e elas começam a produzir tendas. Por quê? As tendas começaram a ser enviadas. Então a tenda número 1, essa que ficou lá na Arminio Matarazzo, a primeira cidade que ela foi Sorocaba. De Sorocaba ela veio para Campinas. O reverendo Nilson se converteu nessa tenda, né, reverendo Nilson? O reverendo Nilson se converteu nessa tenda de Campinas. E de Campinas ela vai para Piracicaba. Isso já em 1955 que ela faz esse percurso. Fora isso, outra tenda vai para Curitiba. E aí ela vai para Limeira, tem tenda em Americana. A igreja aqui em Sumaré ela sai da tenda de Americana. Tem a tenda Americana, nasce a igreja de Nova Odessa primeiro, e da igreja de Nova Odessa nasce a nossa igreja aqui em Sumaré, né? Hoje o Sumaré é sede, né? Nova Odessa é mais antiga, porque ela nasce da tenda de Americana, e esse movimento ele se espalha, e é um movimento diferente por quê? Primeiro pela liturgia, essa liturgia animada, essa liturgia que as pessoas se identificaram. Segunda, a ênfase na cura divina. E terceira, a coisa que mais marcou: mulheres no ministério. Mulheres não pregavam antes da década de 50. Para falar a verdade, até a década de 30, nas Assembleias de Deus, algumas mulheres tiveram espaço. Só até 1930. Em 1930 eles conseguiram realmente cortar. E não, mulher... mas até 1930, algumas mulheres na Assembleia de Deus tinham espaço. E quando eles começam a organizar a igreja quadrangular aqui no Brasil, as mulheres elas começam a assumir um papel importante. Por quê? Se vai organizar uma igreja, você tem que organizar um instituto teológico, um instituto bíblico. E eles organizam o instituto bíblico. E já no segundo ano do instituto bíblico, vem 2 missionárias norte-americanas. E elas que organizam realmente o instituto bíblico, elas que ajudam na formação dos primeiros pastores. Fora isso, a esposa do pastor Harold Williams, que fundou a igreja no Brasil, ela era pastora antes dele ser pastor. E antes dela se casar com ele, enquanto ela era solteira, ela já tinha pastoreado uma igreja nos Estados Unidos. Então ela vem para cá com tudo também. Quem você acha que toma conta da igreja enquanto ele está fazendo campanha de tempo? É ela, né? Então assim, então as mulheres começam a ter um espaço que até então elas não tinham. E até isso se deve a quê? A própria história da igreja, né? Uma igreja fundada por uma mulher, seria muito estranho que as mulheres não tivessem espaço. Agora, por que uma mulher pôde fundar uma igreja em 1920? Por causa do movimento do Espírito Santo. É o movimento do Espírito Santo que quebra o preconceito, é o movimento do Espírito Santo que quebra. A gente, quando fala de Azusa, né? A primeira vez que eu li sobre Azusa, eu era adolescente, e eu fiquei encantado de ouvir falar, eles falavam em línguas, eles profetizavam. No primeiro momento foi isso que me encantou. Mas quando eu voltei a estudar sobre Azusa, o que mais me encantou foi realmente essa quebra de todo o preconceito racial, foi todo mundo ser igual na igreja. Não tem homem, mulher, negro, branco, hispânico. E quando a gente chega aqui, isso acontece também. Isso acontece, as mulheres começam a ter lugar. É claro que esse movimento de tenda não gerou só a igreja no Evangelho quadrangular. Ele serviu de inspiração. E esses dias, por curiosidade, eu fui ler a história da Igreja Pentecostal da Bíblia no Brasil, né? A igreja da crise do Iago. E que eu descobri que os fundadores daquela igreja, eles são oriundos da igreja presbiteriana independente do Camusim.
Eles têm exatamente a mesma origem que a gente. E na história dele eles falam do evangelista Raymond Bolt. Eu falei, surgiu no mesmo lugar. Parte dos irmãos que ficaram na igreja presbiteriana ainda, que não vieram para o movimento da cruzada, e eles não foram muito aceitos lá. E numa assembleia eles falaram, vocês não dá para ficar com vocês aqui é uma igreja presbiteriana e vocês estão agindo igual aqueles pentecostais. E eles saíram e fundaram a igreja pentecostal da Bíblia no Brasil. Existe até hoje em São Paulo, na sede lá no Jabaquara. Quando a nossa igreja foi para Curitiba, que acho que foi o segundo estado alcançado, começou em São Paulo, depois foi para Curitiba, de Curitiba para o sul, depois foi para Minas, e o Nordeste e Norte foi um pouco mais tarde. Mas quando ela chega em Curitiba, o que acontece? Lá tem um grupo de irmãos avivados da Igreja Presbiteriana Independente do bairro Casa Verde. E esses irmãos já tinham ouvido o que estava acontecendo em São Paulo, e quando o reverendo Júlio Rosa chega a atenda lá, eles imediatamente se unem com ele. E principalmente uma família chamada família Castro, né? E eu quero enfatizar a família Castro, porque a igreja quadrangular, embora desde 57, quando teve a primeira ordenação de pastores no Brasil, e ela ordenou 5 ou 6 mulheres ao ministério, a maioria dessas mulheres ou trabalhavam no instituto, ou elas eram esposas de pastores, elas eram pastoras auxiliares. Né? Elas eram pastoras auxiliares. E nessa família Castro de Curitiba, no ano de 1970, quando o pai morreu, que tinha o Raul e tinha os filhos, quando o pai morreu, a igreja ficou assim, quem vai assumir? Em 1970. Quem vai assumir a igreja? Ele tinha 2 filhos homens e uma filha mulher. E entre eles, quem estava mais preparado era a filha mulher. E quem assumiu a igreja, a terceira igreja de Curitiba, em 1970, foi a pastora Odade Castro. Ela é a primeira mulher a assumir como pastora titular de uma igreja quadrangular no nosso país. Olha que interessante, né? Como mesmo no meio onde não há preconceito entre ordenação de homens e mulheres, ainda assim demorou 20 anos para a primeira mulher assumir como titular, como pastora titular de uma igreja. Né? E a pastora Odá, ela é bem emblemática na nossa igreja, porque as pessoas pensam assim, a mulher pastora, será que os homens vão respeitar? Ela era muito respeitada na igreja dela. Era uma igreja que tinha mais de 600 pessoas, ela tinha mais de 300 mulheres no grupo de mulheres dela. Ela foi a primeira mulher a fazer parte do Conselho Nacional da Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular tem um Conselho Nacional que dirige a igreja no país todo. Ela foi a primeira mulher, e ela foi a primeira mulher a fazer parte do Conselho Estadual do Paraná. Então a questão dela não era só ser pastora, porque quem a conheceu fala que ela era uma pastora mesmo, que cuida de ovelha, que dá atenção. A igreja dela é uma igreja muito avivada, né? Ainda é até hoje, a igreja está lá, ela não, né? Ela já partiu. Mas a igreja dela é uma igreja muito avivada no bairro Casa Verde, em Curitiba. Uma igreja muito grande, inclusive. E ela, além de pastorear, ela provou que ela tinha capacidade administrativa. Ela chegou no mais alto escalão da igreja quadrangular. Ela foi uma das mulheres que realmente dirigiu a nossa igreja. E aqui perto de nós temos outra mulher que é emblemática, a pastora Osaide Cabral do Lago. Você já deve ter ouvido falar dela com certeza. Ela é pastora aqui na igreja de Limeira. Embora ela não seja a pastora titular da igreja, ela não é a titular era o esposo. Mas quem conduzia a igreja era ela. Eles sempre falaram, ele cuida da administração e ela cuida da parte espiritual. Ela que pastoreava, cuidava, dirigia culto. E até hoje, se você vai na igreja de Limeira, ela tem mais de 80 anos, ela é uma senhorinha, mas uma senhorinha de pulso firme, né? É uma senhorinha de pulso firme, ela sempre foi, né? E ela está lá, o marido dela faleceu, quem assumiu a igreja foi o filho, mas quem dirige as reuniões é ela. É ela que continua dirigindo até hoje a igreja de Limeira. Você sabe que a igreja de Limeira tem cerca de 9 mil membros, é ela que conduz essa igreja. Ela que chegou lá, quando ela chegou em Limeira, era uma igreja pequena.
E ela que saiu de porta em porta. É muito interessante a história dela, porque ela foi daquelas que saiu batendo de porta em porta, evangelizando de casa em casa. Né? Hoje, claro que ela não faz isso. Né? Hoje ela tem mais de 80 anos. Mas assim, ela ganha um grande respeito na cidade e na igreja. Então, assim, o que eu quero falar é que o Espírito Santo ele não escolhe sexo para capacitar. Ele capacita homens, mulheres, negros, brancos, ele capacita todo mundo. O que cabe a gente realmente dar lugar. Então, quando a gente fala o que a quadrangular contribuiu, ela contribuiu para que surgisse esse pentecostalismo mais avivado, com essa liturgia avivada. Ela contribuiu para que surgisse esse pentecostalismo da cura divina. Né? É legal, às vezes eu assisto os cultos transmitidos pelas igrejas de Curitiba, principalmente a primeira igreja de Curitiba, e até hoje eles mantêm aquela tradição de, no final do culto, orar por todos os enfermos. Né? Eles oram todo o culto, acabou o culto, formar uma filinha, eles oram por todos os enfermos. E mulheres do ministério. Hoje você vê um monte de pastora, não vê? Em várias denominações. Os pentecostais, os novos pentecostais, é muito comum. Você vê um monte de pastora e pastoras que estão em evidência. Onde começou? Aqui é uma contribuição nossa, não só o pentecostalismo, mas a igreja brasileira. Foi aqui que começou. Então, falei um pouco da história, falei um pouco dessas contribuições que nós trouxemos. E, por último, eu falei um pouco sobre a teologia. Sobre a teologia. A pastora Regina falou uma coisa bem assim, real, que muitas vezes nós, por ausência de uma teologia, a gente tem buscado, e hoje principalmente, os pentecostais eles têm namorado muito com o calvinismo. Por quê? Porque é quem tem mais obra talvez publicada. E a gente tem essa tradição de ficar só lendo teólogo norte-americano, né? E as editoras também. Então hoje é assim, um namoro muito grande entre pentecostais e calvinismos. Mas a gente precisa entender que ser calvinista, ser arminiano, é uma ótica que você... É como se você colocasse um óculos para ler a Bíblia. Você lê sobre aquela perspectiva. Agora, e a perspectiva pentecostal? A gente não é calvinista. A gente tem origem no movimento arminiano, mas a gente também não é totalmente arminiano, a gente é pentecostal. Então a gente realmente carece de formarmos uma teologia. É claro que isso tem assim um contexto histórico. Por porquê dessa ausência de teologia? Primeiro, porque a gente é um movimento do Espírito. E as pessoas, elas criaram o falso conceito de que não precisa estudar, o Espírito Santo vai dirigir tudo, o Espírito Santo vai iluminar, o Espírito Santo vai falar, né? E eu, irmãos, assim, eu acredito piamente numa leitura mais piedosa da Bíblia, né? Sabe aquela leitura devocional que a gente faz lá na nossa casa da Bíblia? Realmente o Espírito Santo ele vai nos guiar nessa leitura e ela é importante para o nosso crescimento, mas a gente precisa começar a pensar numa teologia pentecostal, uma teologia do Espírito. Uma teologia do Espírito. E essa teologia ela não pode ser engessada. Não pode ser engessada. Não pode ser uma coisa que alguém vai escrever. E até assim, o que eu fiz quando eu escrevi meu livro, qual era a minha intenção, né? Não é nem esgotar o assunto, aliás, está bem pincelado assim, uma parte da teologia. Eu peguei os 4 pontos principais da nossa igreja e fiz uma análise, mas não uma análise conclusiva para falar, não, a gente tem que pensar assim, não, é para levar a gente a refletir. O que nos falta é uma reflexão teológica adequada ao nosso contexto. Nós somos latino-americanos,
Nós não somos americanos, nós não somos europeus, nós somos brasileiros, latino-americanos. A nossa realidade não é a mesma deles. E aí a gente tem que começar a pensar até na nossa própria teologia quadrangular. Por quê? Porque a nossa teologia quadrangular é de origem norte-americana. E aí, algum tempo atrás, eu me surpreendi, porque em uma determinada disciplina na faculdade, a gente tinha que falar sobre a declaração de fé das igrejas. E o meu grupo teve que pesquisar sobre a declaração de fé da Assembleia de Deus. O que eu descobri? Que a Assembleia de Deus não tinha uma declaração de fé. Isso foi em 2015. O ano passado que a Assembleia de Deus lançou, pela primeira vez, uma declaração de fé. Que, de certa forma, é sistematizar um pouco da teologia, um pouco daquilo que eles acreditam. A nossa igreja ela tem uma declaração de fé desde a fundação. A nossa declaração de fé foi escrita pela nossa fundadora. Quantos aqui já leram a declaração de fé da nossa igreja? Nem todo mundo. Tem gente que acha que talvez nunca tenha nem visto a declaração de fé, mas tem. E é um documento sucinto que fala os principais pontos do que nós cremos. Então, quando eu falo que a gente precisa fazer uma reflexão teológica, é que a gente precisa ir naqueles pontos e entender o que eles significam para nós hoje. O que aqueles pontos significam para nós hoje. Provavelmente fazia todo sentido quando a Aimee escreveu cada um daqueles pontos. Mas e para nós hoje? Traz resposta para nós hoje? Ou a gente só tem que decorar aqueles pontos e falar, é nisso que eu creio? Então a gente precisa criar reflexão teológica. E reflexão teológica contextualizada com quem nós somos. Quando eu participei desse seminário de pentecostais, o Davi Mesquiati, ele disse assim, que a teologia pentecostal ela está representada na participação que o fiel tem na igreja, com o templo. Por quê? Quantas vezes na semana você acha que o pentecostal vai na igreja? Você sabe quantas vezes, em média, o pentecostal vai na igreja? 3 vezes na semana. Enquanto o tradicional vai em média uma vez na semana, o pentecostal vai em média 3 vezes na semana na igreja. Por quê? Porque o templo para o pentecostal, ele tem status de lugar sagrado. Isso aqui tem status de lugar sagrado. É o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde Deus se apresenta. Ele fala outra coisa que faz parte da teologia, que é uma teologia prática, na verdade. Ela não está escrita, mas ela está subentendida na vida do pentecostal. O amor pela Bíblia. O pentecostal gosta da Bíblia. Ele gosta de ler a Bíblia. Embora muitas vezes ele leia tudo de forma literal. Né? E nem sempre, não dá para a gente ler sempre de forma literal. Mas faz parte dele. Ele ama a Bíblia, ele gosta da Bíblia. E à medida que ele foi falando essas características, eu lembro dos meus avós, né? O meu avô ele converteu-se na Igreja Deus e Amor, a minha avó se converteu numa igreja chamada Silos de Belém, e a minha mãe se converteu na Igreja Quadrangular. Meu avô teve um infarto, ninguém foi visitar ele, lá na igreja dele, e o pastor da minha mãe foi visitar ele. Aí meu avô, quando melhorou, ele veio para a Igreja Quadrangular, aí minha avó estava sozinha na Silos de Belém, também veio para a Igreja Quadrangular. E eu lembro perfeitamente de chegar várias vezes na casa dos meus avós e eles estarem ajoelhados orando. Tempo, Bíblia, oração. E eu lembro muitas vezes, principalmente da minha avó. Do meu avô não tenho tanta lembrança, que quando ele faleceu eu tinha 10, 11 anos, então não tenho tanta lembrança disso. Mas a minha avó, que faleceu bem recentemente, e quando ela estava boa, porque no final da vida ela ficou bem debilitada, mas ela falava muito sobre a Bíblia. Muito. Toda vez que a gente sentava,
ela sempre abria a Bíblia, ela tinha um questionamento, ela queria conversar sobre uma passagem, sobre alguma coisa. Então são duas lembranças que eu tenho muito forte, porque eles são desse movimento pentecostal bem lá atrás, né? Desde a década de 70, eles conheceram o movimento pentecostal. Então, o amor pela Bíblia, o tempo, a oração, a esperança da salvação, a escatologia, né? Todo pentecostal já vive assim: Jesus vai voltar, esse mundo não tem jeito, não tem mais solução, né? E a gente precisa refletir essas coisas, a gente precisa parar e começar a fazer uma reflexão sobre essas coisas. E aí, no meu livro, que você pode comprar daqui a pouco ali, né? Eu peguei esses 4 pontos. Quais são os 4 pontos principais da nossa igreja? A salvação, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a segunda volta de Cristo. Eu fui lá no Estatuto da Igreja, eu fui ler o livro do Dr. Cox, que é um dos teólogos norte-americanos da nossa igreja, e ele fala muito especificamente sobre o Evangelho quadrangular. Eu vi o que eles escreveram e eu tentei comparar com o que os teólogos modernos falam a respeito de cada um desses assuntos. Mas não para encerrar, não, é só para quem lê se sentir despertado a pesquisar sobre isso. E porque eu penso que Jesus fazia exatamente isso. Quando Jesus começou o ministério dele, ele começou entre os judeus. E os judeus já tinham uma teologia prontinha, né? Eles seguiam a lei, a teologia deles era a lei, os profetas, e eles observavam tudo de acordo com o que estava ali. E Jesus, em todo o tempo, o que acontecia entre eles, fariseus principalmente? Tinha embate, não tinha? Toda hora os fariseus lá tendo embate. Por quê? Porque Jesus refletia e interpretava a lei de uma forma diferente deles. O tempo todo Jesus reinterpretava a lei. Então, quando eu estou falando isso, você prega o que falou, você vai na Bíblia, você vai ver o que o teólogo contemporâneo fala, é a autoridade que a gente tem, é a permissão que a gente tem de reinterpretar a fé. Reinterpretar a fé. Para ela estar o quê? Contextualizada e adequada ao nosso tempo. É isso que Jesus fez quando ele esteve aqui. Foi isso que ele fez, por isso que os religiosos não gostavam dele. Claro que tinha exceção, claro que tinha fariseu que gostava de Jesus, claro, mas assim, até o termo fariseu ficou meio pejorativo, né? A gente usa o termo de forma pejorativa hoje. Mas por quê? Porque Jesus, ele reinterpretou a teologia que eles tinham na época. E depois que Jesus ascendeu aos céus e os discípulos começaram o cristianismo, e mais ou menos 30 anos depois, quando eles começam a pensar: opa, Jesus ainda não voltou, as gerações futuras precisam saber, vamos começar a escrever. E aí começa a escrever os evangelhos, depois Paulo começa a escrever as cartas e tal. O que eles estão fazendo? É mais do que um registro, é mais do que um registro, eles estão reinterpretando tudo que eles tinham aprendido. Eles estão reinterpretando. Aí depois vem a reforma protestante. O que os reformadores fizeram? Reinterpretaram tudo que vinha sendo pregado. Então é nossa missão hoje, enquanto pentecostal, reinterpretar a nossa própria teologia, a nossa própria história. Então eu fui lá, eu peguei a declaração de fé, peguei o livro do Dr. Cox, olhei o que eles falavam e depois eu fui tentar fazer um diálogo. Então, só para a gente pensar algumas coisas, né? Então, por exemplo, a doutrina da salvação. Eu vou ler alguma coisa que fala na declaração de fé da nossa igreja. O que a declaração de fé fala a respeito da salvação.
cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça. Acho que vocês ouviram muito, quem aqui dessa comunidade ouviu muito isso nos últimos tempos. Nós temos falado muito sobre isso, salvação pela graça. Que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos, por onde procurar o divino amparo, havendo que lançarmos-nos, portanto, a inabalável misericórdia e amor daquele que nos comprou e nos lavou no seu próprio sangue, clamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra e aceitando o livre dom de seu amor e perdão. Então, isso aqui é o que fala a declaração de fé da nossa igreja. Então, bonitinho, fala sobre a salvação pela graça, né? A gente não tem mérito em nós mesmos, nós realmente somos completamente dependentes da graça de Deus. Mas, na nossa prática, a gente sempre entendeu que a gente tem que evangelizar para salvar as almas, não é? Claro que você já ouviu isso. A gente faz campanha para salvar as almas, né? A gente se esforça para alcançar as almas. O que é alma, meu irmão? O que é alma? Então a nossa evangelização é mais ou menos assim. A gente faz uma campanha e a gente prega uma mensagem assim, e a gente faz o apelo, e as pessoas vêm para frente, aceitam Jesus, muitos chorando, né? E para nós a gente fala assim, hoje no culto 10 almas foram salvas. Tá, acabou ali a salvação? Acabou ali? Você pregou, a pessoa veio aqui, chorou, aceitou Jesus, está salvo? Não acabou ali, né? Não acabou, né? Tá, mas a nossa declaração de fé não fala. E aí? É sua alma que foi salva? A gente tem que pensar essas coisas. Basta salvar a alma? E aí a gente pode pensar um pouco mais longe. A gente está num bairro privilegiado aqui. Nós estamos realmente num bairro privilegiado. O lugar mais carente que tinha aqui era uma comunidade, uma área verde que tinha aqui embaixo, mas foi removida. Nem a área verde ali embaixo não existe mais. Mas essa é a situação do nosso país todo? Não. A gente tem muitas comunidades extremamente carentes. Extremamente carentes. Eu quero chamar a sua atenção, porque quando Jesus vem à Terra, e quando Jesus começa o ministério dele, ele começa entre quem? No meio de quem Jesus começa o ministério dele? Do clero de Jerusalém? Dos sacerdotes, dos levitas, dos governantes? Ele começa entre os pobres da Judéia, da Galileia. Ele começa o ministério dele. E quando Jesus está ali entre os pobres, ele está pregando o quê? Ele quer que eles sejam salvos. Ele não falou, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele só prega a salvação ali entre eles? Não, ele abençoa aquelas pessoas de forma completa. E o que é a forma completa? Muitos enfermos que chegavam até Jesus eram curados. Muitos, olha, quando ele multiplica os pães, por exemplo, por 2 vezes, por que ele multiplica os pães? Porque ele está num lugar com uma multidão e ele estava ensinando. Então vamos imaginar, né? Recentemente faleceu o Billy Graham, né? E o Billy Graham ele fazia grande ajuntamento. Então ele ia lá, fazia aquela multidão. Era um pregador espetacular e o Espírito Santo usava muito ele e muita gente aceitava Jesus. Mas acabou a cruzada que acontecia com o povo e ia embora. Jesus era mais ou menos assim, ele reunia a multidão, pregava, as pessoas entendiam que o reino de Deus tinha chego, estava na hora de despedir as pessoas e ele falava, mas eles não comeram. Eles não comeram. O que vocês têm aí? É os discípulos, a gente não tem nada, nós estamos no deserto. O que a gente vai fazer? Então, onde não tem nada, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos de um menino que estava ali, traz aqui.
e vamos repartir. O senhor está doido? Jesus não despedia a multidão com fome. Ele saciava o intelecto, a alma, o espírito deles, chame como você quiser, mas ele não mandava as pessoas embora com fome. Ele ia lá e repartia o pão, repartia o alimento, e todo mundo saía completamente alimentado. Então a salvação é a salvação só da alma? A missão da igreja se restringe. E aí, quando a gente fala de salvação, é impossível não falar de missão. É impossível, porque não existe igreja se não existe missão. E qual é a missão da igreja? Alguns irmãos aqui, eu sei que eles saem à noite para levar sopão. E já o pessoal de missões aqui já saiu uma vez. E eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que é o sentimento de todos eles. O sentimento de frustração. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente sai aquele dia, a gente alimenta a pessoa aquele dia. Mas e o dia seguinte, o outro? E eu vou mais longe. Quando você sai lá para levar um lanche, um sopão, você ora pela pessoa, você fala de Jesus. Mas você tem coragem de ir lá só falar de Jesus e não levar nada? Não levar um cobertor no dia do frio? Você tem coragem de não levar algo para ele se alimentar? Tiago fala que a gente é hipócrita se a gente faz isso. A gente vai lá, olha, Jesus te ama e ele morreu pelos teus pecados. Você quer aceitar Jesus? Eu vou orar por você agora. Beleza, recebeu oração, e aí? Vai continuar com fome, vai continuar com frio, vai. Você está entendendo que eu vou fazer uma reflexão sobre o que significa salvação? Eu estou pensando só num ponto, estou pensando por enquanto só na salvação, não estou nem entrando no mérito das outras questões. Eu estou entrando só no ponto da salvação. Porque se eu me reconciliei com Deus, eu preciso me reconciliar com o meu próximo. E quando eu me reconcilio com o meu próximo, e eu amo o meu próximo, eu não posso permitir que ele esteja em sofrimento. Esteja em sofrimento. E entenda o que eu estou falando. Não estou falando para você parar de fazer esse trabalho porque você fica frustrado e não, eu sei que é uma semente, eu sei que é o que você pode fazer hoje, mas eu quero falar que a gente tem que refletir sobre salvação e a gente tem que pensar em ações de salvação que vão para além da gente simplesmente chamar uma pessoa, fazer um apelo, pôr a mão sobre ela, orar e falar: agora você tem Jesus no coração. Aqui na igreja é fácil fazer isso. Aqui na igreja, sabe por quê? Então nós estamos no final do culto, o povo já ouviu a palavra, a gente pede para ele sentar ali no teclado e fazer um fundinho musical, a gente pede para os irmãos fecharem os olhos, e aí a gente fala com uma voz até mansa, né? Abre o teu coração para Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida, dá um sinal com a tua mão. Aí depois que a pessoa dá um sinal com a mão, vem aqui na frente. O ambiente é propício. Agora vai na rua e fala de Jesus. Primeiro, você não vai ter o Weber lá para tocar, fazer um fundinho musical para você, para ajudar a convencer a pessoa. Segundo, você vai achar uma pessoa lotada de questionamentos, até porque ela, né? E aí você vai chegar e falar assim: olha, Jesus agora está na sua vida, vai em paz. Ela vai em paz para onde? Vai debaixo da ponte? Vai debaixo da passarela? Não sei. Nem cobertorzinho nós entregamos para ela não passar tanto frio aquela noite. Então, a reflexão teológica é isso. A reflexão teológica é isso. Às vezes a gente acha que fazer reflexão teológica é só a gente escrever um livro desse tamanho. Não, é a gente escrever, mesmo que seja um artigo, coisa, e a gente começar a falar, e começar a divulgar, e começar a mostrar o que é a salvação para as pessoas. Não só de palavras. Não só de palavras, oração bonita, ou cântico, não, é de ação mesmo. É de ação. Nós perdemos a humanidade, irmãos. Nós perdemos a humanidade completamente. Se você não tem nada aí nas redes sociais, você viu, essa semana morreu a Marielle Presente. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar no nome dessa mulher. Eu nunca tinha ouvido falar no nome dela. Nunca.
Mas como eu vi a repercussão, eu fui pesquisar. E ela é ativista. Né? Ela é ativista, ela trabalha lá na comunidade onde ela nasceu, onde ela foi criada. Tem coisa que ela defende que eu não concordo. Mas isso não invalida o trabalho dela. E eu estou vendo na internet um monte de gente, tipo, parece que dando graças a Deus que ela morreu. Ela merecia mesmo morrer. Aí eu falei assim, cadê a humanidade? Cadê a nossa humanidade, gente? E a gente que é pentecostal e está preocupado com a salvação da alma, e se ela morreu sem Jesus, a culpa é nossa, viu? A culpa é nossa. É nossa. Nós perdemos nossa humanidade. A gente fala de salvação, mas a gente vibra porque alguém que pensa diferente de nós morreu. Independente do que ela defendesse, né? Então, eu estou falando isso só para a gente pensar um pouco. Eu acho que é isso que é fazer teologia, não é? A gente ver o que a Bíblia fala e a gente tentar interpretar isso dentro do nosso contexto. Só que aí depois eu vou falar da cura divina, eu vou falar do batismo do Espírito Santo, eu vou falar da segunda volta de Cristo, né? E a gente espera ansiosamente, né, ter um cântico que eu sempre gosto de cantar aqui na igreja, né, e às vezes eu evito porque a gente fica marcado, né, a pessoa sobe no curso, vai cantar aquela música, né, então eu evito. Mas tem um cântico que fala, sei que um dia saberei tudo que Ele tem por mim, face a face te verei. A nossa ideologia pentecostal, ela fala muito dessa esperança. Irmãos, mas essa esperança não é para anular a nossa vida, porque tem gente que anula a vida aqui por causa da esperança futura. Você acha que você vai voltar mesmo? Vamos, esse mundo não tem jeito. Essa corrupção, não tem jeito essas coisas. Jesus está voltando já, nossa pátria é lá do outro lado, né? Não é desse mundo, a gente não tem nada a ver com esse mundo. Irmãos, a esperança futura, ela deveria gerar em nós o desejo da gente já viver a vida futura aqui. Não viver um monte de desgraça aqui para depois ter. Não, é para viver aqui. Então, às vezes a gente fica assistindo a novela lá, Apocalipse, e fica vendo aquela alguém falando, tomara que a gente vai assistir o celular, para a gente ir embora. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Os discípulos acreditavam que Jesus ia voltar naquele tempo. Eles tinham certeza, eles tinham convicção. E no final eles começam até a ficar frustrados, porque por que Jesus não volta logo? E agora já faz 2000 anos que Jesus não voltou. Se ele demorar 2000 anos ainda, nós vamos ficar com o braço cruzado, deixando a corrupção imperar, deixando as coisas erradas, porque nós estamos só esperando a vida futura? Não. A gente precisa aqui. Né? Aqui. E eu acho que eu já falei demais. Então é isso. Eu quero que você pense na reflexão teológica. Depois, quando você estiver lendo o livro, né, o primeiro capítulo você vai ver a história, os primeiros 10 anos. Esse só abrange os primeiros 10 anos, que é a chegada no Brasil e a expansão aqui dentro do país. O capítulo 2, ele fala do Ministério das Mulheres. Eu faço uma pequena análise lá bíblica sobre o direito, sim, das mulheres pregarem, das mulheres pastorearem, das mulheres exercerem liderança na igreja. Eu falo de algumas mulheres que são ícones da nossa igreja. E o último capítulo, que eu acho que é a parte que eu devo continuar, né? Que é realmente a teologia, é isso. É a gente ver o que a igreja quadrangular fala, o que a Bíblia fala, e para nós hoje, o que isso significa? Salvação. Salvação. Basta salvar a alma? Basta fazer uma cruzada? E o trabalho de Cristo? E os refugiados, irmãos? Refugiado, irmãos, nós temos refugiados, nós temos gente aqui na nossa igreja, o Haiti. Nós temos famílias que o Haiti aqui na nossa igreja. Será que a gente já se preocupou em saber como que é a condição deles aqui? Eu sei que tem uns irmãos aí que sabem disso, eles vão lá, eles acompanham, mas talvez a gente não possa ajudar na Síria, mas nós temos aqui na nossa igreja
praticamente refugiado, né? Porque o Haiti está destruído por causa do terremoto, uma pobreza imensa e o pessoal fugindo. Nós temos famílias aqui do Haiti que congregam com a gente. Então, a reflexão teológica é isso. É isso. É a gente... Porque o pentecostal, a teologia dele é uma teologia prática. Né? É uma teologia prática. Então, a gente precisa dessa teologia prática. E depois você lê no livro, você não vai encontrar respostas, mas eu espero que você encontre assim, questionamentos. A coisa eu acho que mais importante na teologia é sempre a gente questionar. Não é pecado, viu, irmãos, questionar, tá? Não é pecado. A gente pode questionar. A gente pode sim questionar. A gente não pode ter uma atitude arrogante, prepotente de achar que o que eu penso está certo. Não. A gente tem que estar aberto ao diálogo. Né? E a maioria dos teólogos que eu tentei dialogar é gente de tradição reformada, né? E alguns latino-americanos, como nós, que conhecem bem a nossa situação. E eu encerro aqui. Nós vamos falar.